Muito bem, deixa o Chico Garcia vendendo o peixe dele lá com a Renata Fã em rede nacional e nós vamos aqui com os donos da bola para todo o Rio Grande do Sul com muitos assuntos, rodada importante do Campeonato Brasileiro, a dupla Granal também atenta à Copa do Brasil e vamos direto ao Beira-Rio. O Inter tem mais uma decisão neste final de semana e lá no Parque Gigante está o Cadu. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos. Bom retorno para você ao programa, né, Meneghetti? Olha só, o Inter viaja daqui a pouco para Recife para essa partida importante no domingo contra o Sport e o time está praticamente definido. Daqui a pouco eu volto, Meneghetti, com mais detalhes dessa provável escalação do Inter que tem novidade no meio de campo. Tô curioso para saber qual é essa novidade. Central Band do Esporte, boa tarde, JB. Boa tarde, Meneghetti. Notícia deste exato momento nos sites da Catalunha. O Robert Fernandes, que é o diretor executivo do Barcelona, concedeu uma entrevista dizendo o seguinte, que ou o Barcelona contrata o Paco Alcácer, que é um atacante de 22 anos do Valência, ou nada feito, não vem nenhum atacante. É o único jogador que eles negociam e, segundo ele, o único que eles têm interesse. Luan do Grêmio não tem interesse e o Barcelona não irá contratar esse jogador, segundo o diretor executivo do Barcelona, Meneghetti. Muito bem, em seguida a gente debate. Olha só, o Grêmio deixa a Copa do Brasil para trás e foca agora no Campeonato Brasileiro. Neste domingo tem confronto direto contra o Atlético Mineiro. Depois da vitória sobre o Atlético Paranaense, o retorno. E no aeroporto em Porto Alegre, o carinho do torcedor. A gente conseguiu um bom resultado. Além disso, é uma boa partida. Acho que nos credencia sim a levar uma grande vantagem para o jogo da volta. E depois dessa partida fora de casa pela Copa do Brasil, o Grêmio volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro. E na Arena, pela terceira vez seguida, o tricolor tem um confronto direto pela frente. O Grêmio venceu o Corinthians, perdeu para o Flamengo e agora pega o Atlético Mineiro. O Galo está na terceira posição. São 6 equipes nessa briga. A distância do líder Palmeiras para o sexto, que é o Grêmio, é de apenas 5 pontos. Se o tricolor vencer, volta ao G4. O que não tem sido nada fácil, já que são vários times na ponta da tabela. Com a suspensão do Jeromel no Campeonato Brasileiro, o Roger vai ter que mexer na zaga. E o argentino Kahneman, que estreou em Curitiba, deve jogar outra vez. Estou contento porque o equipo pudo ganhar e esperemos seguir assim. Mas, de qualquer maneira, o Douglas está garantido. A gente tenta manter um padrão, né, de jogo e às vezes acaba não acontecendo. Tentar manter essa concentração, essa empolgação para, né, se repetir várias vezes. A direção gremista espera que a Arena receba grande público novamente, por causa da importância do confronto e do momento do time. É jogo difícil, de novo, e o Grêmio quer o torcedor ao lado. Ô, Ruxa, o Grêmio vem inspirado pela vitória fora de casa na Copa do Brasil. Você acha que tem consequência no ambiente para o jogo contra o Atlético Mineiro? Tem. Toda vitória traz um ambiente bom, um ambiente favorável, mas o jogo trouxe um elemento muito importante que nós da bancada aqui falávamos, Meneghetti, que era exatamente a necessidade do Grêmio criar um esquema alternativo quando o adversário conseguisse ler, fazer a leitura tática do Grêmio. Então eu não acho que o esquema que o Grêmio fez no Paraná venha a ser o novo esquema, como estão apregoando, mas acho que abre-se uma possibilidade exatamente para aquilo que cobrávamos. Quando trancava o time do Grêmio, o Grêmio parava. Isso é um elogio que tu estás fazendo ao Roger. E uma cobrança que fizemos e um elogio aos trabalhos táticos que ele fazia ao longo da semana, especialmente nas últimas 3 semanas, que foram semanas longas, onde ele criou o esquema de 3 zagueiros e nos surpreendeu com este belo esquema de losango, né, com 3 volantes extremamente qualificados, portanto o time não ficou defensivo, o time continuou trabalhando a bola, privilegiando a posse dessa bola. O que se perdeu, é por isso que eu disse que acho que não seja um esquema definitivo, o que se perdeu foi a velocidade tão importante no futebol moderno. Agora, os 3 volantes, Meneghetti, bom retorno também. Obrigado, Rick. E os 3 volantes sabem jogar e todos têm origem da meia. O Ramiro no Juventude era camisa 10. O Jailson no Guarani de Bagé era meia atacante e o Wallace era meia esquerda do Avaí. Então os 3 sabem jogar. Aí é mais fácil de conceber um esquema, mover disso, porque mesmo que tenha perdido velocidade, não foi imóvel. Não ficou aquele negócio estático, esperando que o adversário dê o bote. E agora vem aí o Atlético Mineiro com 4 atacantes. Se a gente considerar o Mike Suell atacante, ele vai pra cima, ele é insinuante. É meio atacante, mas é atacante. Robinho, Prato e Fred
Eu acho que foi prudente já testar contra o Atlético Paranaense também para utilizar agora mesmo que seja em casa. Eu não acho que tenha que colocar os guris agora. Agora, sobre o Wallace, eu queria falar algo que eu trago da Olimpíada, da minha observação dos 2 jogos que eu vi, os últimos 2 do Brasil, que eu reforço algo que eu já tinha dito aqui. Eu acho que o Wallace é um jogador melhor com a bola no pé do que na marcação. Ele me pareceu, às vezes, um jogador que ele não se posiciona bem. E eu temo, nesse jogo que o Grêmio vai ser também atacado pelo Atlético Mineiro, o Grêmio gosta de ser atacado. O Grêmio, quando está grande, o Grêmio faz enfrentamentos bons, produtivos, e o Grêmio tem saído bem. O Grêmio não tem dificuldade quando o time se recolhe atrás. Mas o Wallace tem uma deficiência de marcação que me chamou a atenção. Ele tem tamanho, ele tem posição física, ele tem um passe qualificado. Ele até cometeu um erro na final contra a Alemanha, foram 2, né? Que quase comprometeram. De saída de jogo, tentar tocar a bola de primeira e tal, de não dar o tempo necessário. Mas se os outros jogadores que vocês estão dizendo, o Jailson e o Ramiro, estão chegando também com qualidade na frente, o Roger tem que reservar a sua defesa em embate direto com os atacantes, porque eu acho que o Wallace tem deficiências na marcação. E não joga o Jeromel, né? Eu faço uma pequena distinção do Wallace da seleção, porque a seleção era uma seleção extremamente vocacionada ao ataque. Né? A seleção jogava praticamente num 4-2-4, eram 2 volantes e eles que se virassem, porque o resto só queria fazer gol, né? Então me parece que ele ficou muito fora do lugar, muito aquém marcar. Exatamente, no esquema do Grêmio é um esquema mais posicionado e ele fez já contra o Atlético Paranaense, aí a opinião é minha, mas eu acho que ele fez uma partida extraordinária naquele jogo ali. E esse time do Atlético é inimigo direto, por isso que o Grêmio não pode se permitir empatar o jogo. É um jogo que, em tese, é jogo de grande contra grande. Tá bem, empatou com o Atlético Mineiro, é um resultado normal, mas esse é o jogo para ganhar. O Grêmio está empatado com o Atlético Mineiro, eu digo que está empatado porque o Grêmio tem um jogo a menos. O Grêmio tem um jogo a menos, o Atlético tem 38 e o Grêmio tem 35. Falando como gremista que quer o título, não dá para considerar um empate. Dentro daquela ótica de G4, de todos são bons, claro. Esse discurso nós estamos dando é um discurso conformista, o qual eu tenho me resignado nessa bancada aqui, aproveitando a audiência que vocês me dão, para tentar passar isso, né? O discurso é de campeão, e de campeão, se não ganhar do jogo do Atlético, vamos de novo para aquela briga de G4. Esse jogo que o Grêmio tem atrasado é muito difícil contra o Botafogo. Se faz 3 pontos com o Atlético Mineiro, é jogo jogado. Vamos chegar à conclusão que o adiamento foi ruim, né? Que o Grêmio vai pegar um Botafogo talvez num outro momento. Né? Qual é a data do jogo? 4 de setembro. Eu já acho que esses 2 adiamentos foram ruins para o Inter. Que é Botafogo e Figueirense, que tem 2 jogos atrasados. Que estão na zona de baixo da tabela. Muito ruim para o Inter. Não, 2 jogos atrasados, não. Não, cada um tem um. Ah, bom. Figueirense é com o Fluminense, né? Figueirense, Fluminense, Botafogo e... Mas o Figueirense tem que ganhar do Fluminense no Rio para passar do Inter hoje, né? Porque o Internacional já vai entrar na zona do rebaixamento, muito provavelmente. Mas tem um jogo a menos, é o que nós estamos comentando sobre o Grêmio também. Sim. Tem um jogo a menos, é importante isso. É um pavor maior, se você quer dizer. Mas é óbvio. Porque o Figueirense, se passar do Inter, o Inter já vai virar quase... Tá aí a ponta de baixo da tabela. O Figueirense... Tem 21. Figueirense e Botafogo são adversários diretos do Internacional. O Botafogo já está escapando, né? Já tem 29. Com um jogo a menos vai a 32. Tem 26. 26 vai a 29 se ganhar. O Internacional, a gente está fugindo um pouco da Zuma, mas o Internacional tem que vencer essa partida, porque se não vencer, Vitória e Cruzeiro passam dele. O Cruzeiro vai ganhar do Santa Cruz, provavelmente. O jogo é domingo às 11 da manhã, e o Vitória em Minas. Contra o América, se der a lógica, Meneghetti, o Inter... Vitória e América... O Inter ruim, entrará... Tabela ruim. Viu, Meneghetti? Se der a lógica, o Internacional entrará em campo às 18h30, na zona de rebaixamento, precisando fazer... Não, na zona ainda não. Ainda não, porque joga o Vitória no mesmo horário. É no mesmo horário, Vitória. Que bom. Isso influencia muito. E quer ver o que fez o pênalti errado pelo Valdívia? Coitado do Valdívia, já está com uma pressão danada. Não é culpa dele, errou porque não conseguiu fazer o gol. Mas o Inter estaria à frente do Coritiba, o Inter estaria bem à frente do Cruzeiro, bem à frente do Vitória, encostando no São Paulo, encostando no Botafogo e encostando no Sport, porque o Inter estaria com 25 pontos. 6 e seriam encurralados pelo gol convertido pelo Valdívia. Não fez o gol, o Inter está com pontuação de rebaixado. Veja que faz a diferença, uma vitória. Mas eu falava aqui que o Internacional não tinha que empatar, mas muitos defendiam que
um ponto é fundamental. Não é fundamental. O fundamental é vencer. É que estava difícil para empatar, né, Daniel? Pois é, mas é um ponto. O empate é praticamente uma derrota. Então, o jogo porque tu te alivia um pouco e na outra rodada tu já tem o risco de voltar. Mas aí é que entra a grande indagação, Daniel. O Inter tem farinha no saco para jogar, para ganhar em qualquer circunstância, em qualquer estádio, contra qualquer adversário? Essa é a grande pergunta. O que mais me preocupa, eu acho que nós temos elenco sim. O que me preocupa nesse momento é o clima. O último jogo do Internacional contra o São Paulo mostrou isso. Um time muito mais organizado, principalmente do meio para trás, que foi ao ataque, não deixou o São Paulo jogar. A gente já vê um time mais organizado em campo. Só que a bola bateu e rebateu e não entrou. E quando entrou, foi contra. Isso é o que mais me preocupa. A última vez que o Internacional ganhou em Recife foi em 2012. Esse jogo mudou de estádio porque eu acho que esse é o grande trunfo do Inter. O jogo saiu da Ilha do Retiro e foi para a Arena. Vendeu 3 mandos de campo o Sport Recife. Isso aí. O Sport Recife está numa maleza, está fritando para comer o torresmo. Tem inclusive problemas internos de relacionamento, tá feia a coisa. Ele vendeu o mando de campo e abriu de jogar a mão de jogar na Ilha do Retiro. Sim, mas o Santos abriu mão da liderança para jogar com o Flamengo. Eu acho que esse é um trunfo, é uma barbeiragem da direção do esporte e é um trunfo colorado. Tão importante quanto isso. Na Arena já ganhou do Flamengo, por exemplo. Esse campeonato brasileiro. Não estou dizendo que não possa ganhar, mas eu acho que a pressão da Ilha do Retiro, da Ilha do Retiro é pior. É quase um campo neutro, assim. Mas tão importante quanto isso é a revisão que faz o Diego Souza no sábado pela manhã para saber se volta ou não. Ele é meio time. Eu acompanhava hoje pela manhã o Bruno Ravazoli, nosso repórter lá em... Tá inclusive lá em Recife, ele dizia que o Diego Souza a tendência é que joga. Mas estará voltando uma lesão muscular, né? E talvez volte precipitadamente, porque é uma grande exigência, exatamente por ele ser esse artífice do... Ele é o jogador que faz o esporte jogar. Faz jogar. Ô Paulinho, tem a última vitória do Grêmio sobre o Atlético Mineiro, foi em novembro do ano passado, tem aí? Vamos rodar aí essa vitória, Grêmio 2-1. Foi o último jogo em casa, você estava lá. 29 de novembro, Everton e Luan para o Grêmio e Lucas Prato, que eu acho um excepcional atacante, eu acho até mais perigoso que o Fred. Esse é o tipo de jogo que o Grêmio costuma ganhar, né? É verdade. Analisar o histórico do Grêmio no ano passado e o Grêmio desse ano é o tipo de jogo que o Grêmio costuma ter. Eu acho que a última vez que o Grêmio perdeu para o Atlético foi gol do Fernandinho, que jogava ainda pelo Atlético. Aqui em Porto Alegre, o Cuca era o técnico do Atlético, o Renato era o técnico Cruzamento do Grêmio. Não foi? Esse jogo foi no Olímpico, né? Eu acho que foi o último. O jogo foi no Olímpico, eu acho. E depois o Grêmio meteu goleada sempre no Atlético. Foi um jogo que o Bernardo deu um balãozinho no zagueiro do Grêmio. Fez uma grande jogada pela esquerda. E era um confronto direto. Time do Luxemburgo. O Grêmio ainda podia ser campeão e o Atlético também. O perfil dos resultados do Grêmio com relação a resultado de campo refletem muito o que já foi historicamente o Internacional. Perde ponto para os pequenos. O Internacional hoje é uma festa do seu rádio, né? Não. Eu não estou falando do ano, excepcionalmente deste ano, mas o Internacional, historicamente... O Internacional, geralmente, um jogador em crise ficava 3 anos sem fazer gol, pegava o Internacional, fazia 2, 3. Eu tenho uma grande curiosidade, porque falamos do Atlético. O Atlético também é uma equipe vocacionada ao ataque, jogará praticamente num 4-2-4, né? E o Grêmio irá povoar, seja com qual esquema, no 2-3-1 ou com o Losango, o Grêmio privilegia o povoamento do meio de campo. Acho que o Grêmio vai apostar em um Atlético não ter a bola para não poder trazer. O Atlético está com problemas para o jogo, né? Quem? O Atlético tem o Rafael Carioca e o Marcos... Mas o Rafael Carioca já está fora do jogo? A tendência é que não jogue. E aí a dúvida é a seleção, né? Se vai servir a seleção. Marcos Rocha também não joga lá atrás. Não indo para a seleção, abre vaga para o Wallace. É verdade. Vocês acham que a janela fecha agora no final da semana que vem, né? Metade da semana que vem. Eu acho que isso pode impactar no emocional do Luan, que eu tenho como informação que teria o desejo, a ambição dele, do seu procurador, de deixar o Grêmio agora. Você acha que pode impactar nele? No astral dele? Eu acho que o que mais impactou na cabeça do Luan foi ter ficado ao lado do Neymar na Copa e o Neymar fazendo a cabeça dele para ir para a Espanha. É uma tese respeitável. Será que a pressão para contratarem o Luan lá em Barcelona não aumentou porque o Neymar está no Rio de Janeiro? Porque o Neymar não voltou, né? Já que ele vai ter que se apresentar à seleção, ele ficou. Porque se ele vai para lá, de repente ele faria um bafo maior, né? Para tentar convencer os caras que o Luan é realmente tudo isso. Queria colocar o JB nessa conversa. JB, pelo que tu sabe do Luan aí, o Luan tem o desejo de ir embora, né?
Ele gostaria de sair, mas sair numa boa. O Grêmio já disse que ele não sai nesse meio do ano, que só sai no final. É uma situação idêntica ao do Gabriel Jesus, que conseguiu isso no Manchester City, que está acontecendo agora com o Gabigol, que está indo para a Itália. Ele vai acertar a sua ida para a Inter de Milão, mas só para dezembro disputando o Campeonato Brasileiro. Vale o mesmo para o Luan. Também por isso se acredita que o Barcelona estaria desistindo desta negociação e outros clubes que venham conversar com o presidente Romildo, esta é a condição, disputa o Brasileiro. Mas o Barcelona está desistindo ou nunca teve interesse? Porque tem Pinóquio lá e aqui, né? Não sou só eu que sou narigudo. Olha aqui, ó, tem Pinóquio lá e aqui. Não, o Barcelona queria 3 jogadores. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Uma hora nunca veio proposta, outra hora veio proposta. Agora o Barcelona desistiu. Para um pouquinho, eu não estou entendendo mais nada. Mas eu me recordo até, eu não me lembro os jogadores. De repente o João pode me ajudar. Se cogitava 3 nomes do Barcelona e o último da lista era o Luan. Ele não era o principal jogador a ser contratado. Os 3 jogadores, até era o Caleri, né? Gabigol era o mais cotado, o segundo, o Caleri do São Paulo, e o terceiro, o Luan. Foi isso que foi colocado no jornal catalão Esporte, da Catalunha. Não, Gabigol ou Gabriel Jesus, João? Oi? Gabigol ou Gabriel Jesus? Não, é que o Gabigol, na época que saiu, já estava vendido para o Manchester City, era o Gabigol. Tá. E Gabigol? Aí eram esses 3 jogadores como as prioridades do Barcelona. Depois, numa outra reportagem, eu lembro bem que era um sábado, eles colocaram que o Luan tinha sido escolhido, inclusive com a informação dava como fonte o Robert Fernandes, que eu citei há pouco, que é o executivo do Barcelona. Só que depois a gente recebeu do Grêmio que nunca houve uma proposta. Eles tinham interesse, mas nunca uma proposta oficial. Se especulou muitas informações, inclusive dando como fonte um advogado do Barcelona no Brasil, que a proposta aconteceu, mas o Grêmio sempre dizia, olha, teve proposta pelo Wallace do Espanhol, mas nunca do Barcelona pelo Luan. Sabe qual é a estratégia dos clubes europeus, né, Meneghete? Eles sabem que nós somos tupiniquins e pobres de Barré de Si. Eles chegam e mostram um cheque para ti no dia 28. 28 milhões de euros. Quer? É teu. Dá o Luan para mim. O problema é o seguinte, é que o clube brasileiro quer entregar o jogador sempre, e é inteligente que o Grêmio faça isso. No final da temporada, o Grêmio tem chance de ser campeão ou do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil. Os dois são difíceis, mas tem possibilidade, tá na briga aí, tá na peleia. Então, eu acho que é inteligente, prudente até que o Grêmio, quase uma obrigação do presidente Romildo Bozan, que faça vendas agora, entregando somente em janeiro. Só que a grande janela europeia, ela não é do final do ano. Lá é uma janela pequena, a grande janela é essa de agosto, onde os clubes investem mais pesado. Depois eles já estão no meio da temporada e eles vão complementar uma ou outra contratação. Eu quero fazer uma manifestação, não sei se a nominarei de uma manifestação forte, mas se há um momento... Vindo de ti sempre é forte. Obrigado. Pelo teu tamanho, pela tua expressão. Muito obrigado. Se há um momento em que o Grêmio pode negociar bem a venda dos seus jogadores, é agora. Nós estamos sob a égide de um balanço que gerou uma discussão se os 100 milhões devia se contabilizar de uma maneira ou de outra, mas essa discussão não interessa. Entrou no caixa do Grêmio esse valor. O valor deu positivo. Então, se o Grêmio tem um ativo deste tamanho e almeja 2 títulos depois de um longo jejum, eu não tenho a mínima dúvida, falando aí como gremista, que o Grêmio tem fôlego sim para tentar bancar essa espera de janela e não se destruir, porque a saída do Luan agora, tecnicamente, todo o esquema do Grêmio, seja no 2-3-1, seja no losango, tem o sustentáculo em cima do Luan. Mas o Grêmio o Grêmio tem tanto ativo que eu não sei se é o Grêmio que tem mais ativo ou é o seu João. Agora tem o seguinte... Acho que é o seu João. É o seu João. Seu João tem ativo há muito tempo. Seu João está subindo nas paredes. Agora. Seu João está subindo nas paredes. Agora é o seguinte, né? Tem muita coisa em jogo, né? Tem eleição. Vamos dizer que o presidente só pensa em balanço. E a história mais cachorra que existe no Rio Grande do Sul ultimamente é a história dos balanços. Eu quero fazer um curso de contabilidade para aprender o que é certo e o que é errado. Mas com um professor bom, não um professor cachorro. Vamos ao Parque Gigante, lá está o Cadu, nos traga mais informações do ambiente vermelho aí, Cadu. Isso aí, Meneghete. O técnico Celso Rotti praticamente confirmou o time que treinou hoje. Foi uma semana de treinos com muitas alternativas por parte do treinador colorado. Mas o time de hoje, embora o Rotti ainda não tenha assim
confirmado com 100% de certeza, até porque tem treino amanhã, ele diz que é provável o time com a seguinte novidade, Meneghetti. O William deve jogar no meio de campo. O jogador que atuava nessa posição nas categorias de base, agora vai jogar como meia. Isso porque o Celso Roth entende que o Ceará deu uma boa resposta como lateral na direita, uma boa resposta defensiva, e o William, né, complementa essa parte ofensiva, por isso o William jogando de meia. A provável equipe, então, Meneghetti, para esse jogo contra o Sport no domingo, tem o Danilo Fernandes, aí o Ceará, Paulão, Hernando e Arthur, um meio de campo com Rodrigo Dourado e Fabinho como volantes, aí um trio de meio-campistas, começando pelo William na direita, o Valdívia centralizado e o Seiras na esquerda, com o Eduardo Sacha na frente. O Ariel está no banco, o Vitinho sequer viaja porque está com uma contusão no pé direito, e o Nico Lopes, durante a semana, praticamente só treinou entre os reservas. E é isso que a gente vai ouvir agora o Celso Roth falando, entrevista coletiva do treinador colorado que terminou agora há pouco. Celso Roth explica por que Nico Lopes não é titular do Internacional. Primeira coisa, o alto investimento é uma questão de direção, né? Nós temos aqui, todos são jogadores iguais, que trabalham iguais. No momento, o Nico, eu disse para vocês a semana passada, antes do jogo da Chapecoense, que o Nico estava no momento de transição. Depois disso, ele jogou contra o São Paulo, 45 minutos. Teve um aproveitamento até bem razoável, bom até no sentido de participação, no sentido técnico nem tanto assim. Mas aí, no primeiro tempo, no sentido técnico, o time todo, ofensivamente, teve uma participação de acordo, razoável com a dele. No segundo tempo, nós modificamos, colocamos o Ariel e aí o time melhorou e melhorou muito. O Nico trabalha como todos os outros jogadores e, nesse momento, na minha opinião, ele ainda não está 100% no sentido técnico, não é físico, é técnico e principalmente no sentido de integração. E, além disso, eu tenho jogadores também do quilate do Nico, né? O Valdívia está jogando, o Sacha está jogando, são jogadores, o Seiras está jogando, são jogadores que têm demonstrado aí um rendimento interessante, mas nesse momento o Nico viaja, é uma opção muito forte pela qualidade técnica que tem, e no momento que ele estiver dentro de uma situação que nós acharmos que ele deva jogar, vai jogar porque tem qualidade e vai nos ajudar muito ainda, pode ter certeza disso. Tá aí a explicação do Celso Roth sobre por que o Nico Lopes, com todo esse investimento, não está no time titular. Mas antes de largar esse debate para vocês, aí na bancada, eu quero destacar o aproveitamento do treinamento de pênaltis. 4 jogadores treinaram bastante esse tipo de jogada. O Valdívia, o Seiras, o Paulão e o William. Todos com um aproveitamento muito bom. Os jogadores saíram do CT Parque Gigante, tem almoço aqui para quem quiser, outros... Quem não quiser foi liberado para voltar daqui a pouco. Às 12h25 é a saída daqui do CT para o aeroporto. A viagem é às 4 da tarde. Meneghetti. Obrigado, Cadu. Eu quero dizer que conceitualmente, eu gosto dessa improvisação, desse teste que vocês estão me informando aqui. Eu estava de férias, não vi o jogo. Internacional de São Paulo, que o William já foi bem, foi no segundo tempo que ele mudou, né? Isso. Eu gosto. O que me chama a atenção é o Nico Lopes do banco de reservas. Eu não estou aqui fazendo uma crítica ao Celso Roth, é a minha posição. Eu acho que o Nico Lopes tem bola para ser titular do Internacional. E tem que jogar, eu acho que ele é dos melhores jogadores. Mas quem decide é ele, e eu boto aqui a minha opinião. Não estou dizendo que há algum interesse, porque foi contratado pelo departamento de futebol anterior. Não estou nem cogitando isso, porque eu acho que o Internacional está numa situação tão de catástrofe, tão perigosa, que isso agora não vai ser levado em consideração. Isso é óbvio. Mas eu divirjo, o Luciano Davi, é do Nico Lopes do banco do Inter, acho que ele tem que jogar. Eu volto para a lateral direita, antes de falar do Nico Lopes. O Ceará foi bem contra o São Paulo, mas eu acho que o Inter perde, com a saída do Williams ali pela lateral, um cruzamento extremamente qualificado. Inclusive do cara que vai à linha de fundo para cruzar a bola, diferente de cruzar da intermediária. Colocando o William no meio, eu acho que ele fica muito... Foi bem, mas eu acho que ele fica muito parecido com o que nós já temos ali no montante, que é Ferrarez, Andrigo, Sacha, Valdívia, todos mais ou menos com um perfil muito parecido de futebol, diferente do Nico Lopes, que eu acho que é um jogador que não é de frente, e esse departamento de futebol já chegou a essa conclusão, o departamento de futebol, este mandato tampão que está aí, já chegou à conclusão que é um jogador que não é de frente, é a segunda atacante, e eu acho que seria diferenciado com relação ao que nós temos no nosso elenco hoje.
Muito bem, vamos voltar para o debate, a gente vai ao intervalo para ouvir o Russo, o Daniel e o Rec também sobre esse assunto. Nico Lopes, a gente tem que falar ainda do time do Internacional, do esquema do Celso Roth. Se está dando certo, se é o esquema para ganhar o jogo ou se ele vai de novo buscar lá um empatezinho, né? É isso aí, Paulinho, já voltamos. Rec, William, Nico Lopes, o esquema do Celso Roth. Eu prefiro o William na lateral direita, o Nico Lopes jogando e o Sacha no banco de reservas. No mais, eu concordo com Seiras e Valdívia. Coloca os melhores. O Sacha botaria quem? O Ariel? Não, o Sacha eu colocaria o Nico. Na frente lá? Na frente. Colocaria na frente? Na frente eu jogaria com 2 atacantes. Porque pode colocar... Quem é que vai colocar? Porque tem Valdívia, Seiras, que tem que jogar. E Ceará na esquerda, hein? Será na esquerda? Também. Que o Internacional eu concordo com o Rec no seguinte sentido. O Sacha está na hora de sair do time do Internacional. Há horas não vem jogando. Não, a Beneguete tem razão. Podia ser o Ceará na esquerda e o William na direita. Podia ser o Nico no meio e o Ariel na frente. Isso aí. Porque se o Ceará sair do time, aí sobra lugar para mais um. Tá certo? Eu preferia o Ceará na esquerda mesmo, o William na direita. Agora, se vai botar o William com a jogada de linha de fundo, com o cruzamento, o centroavante tem que ser o Ariel, né? Aí tem que ter um... Tem mais isso. Agora, o Nico Lopes, eu não consigo entender. Russo. Eu não prefiro nada. Eu, na verdade, só quero identificar que a presença do lateral direito... Tu prefere que dê errado. Fazendo a função é porque eu ouvi atentamente o que disse o Celso Roth. É um jogador que tanto ataca, mas também com vocações defensivas. Portanto, ele quer dar uma maior sustentação tática no time jogando fora. Será que esse time é suficiente para ganhar ou é um timezinho para tentar buscar mais um pontinho? E o Inter acha que de pontinho em pontinho vai sobreviver? Mas ele não vai retrancado, 4-2-3-1 e todos com vocação de ataque. Uma coisa é ele botar o Nico Lopes no lugar do William e o William na lateral, outra coisa é botar o William, que é muito menos atacante que o Nico Lopes. Mas aqui contra o São Paulo, o Meneghete, ele foi ponteiro e cruzando e driblando fácil, foi insinuante, foi muito bem o William. É que o São Paulo também permitiu que ele avançasse, né? Sim, foi fácil. Isso também, Paulo não jogou nada. Não jogou nada, foi fácil para ele, mas ele aproveitou a facilidade. Tem uma grande diferença com relação a um ponto que você está comentando aí. O um ponto que o Internacional fez contra o São Paulo fez com que ele não entrasse para a zona lá de baixo. O ponto que ele fizer agora... O ponto que ele fizer agora, se Vitória e o outro time ganharem, o Internacional vai para a zona. O Internacional tem que ganhar o jogo lá no domingo. E ainda quem está perto da zona de rebaixamento, empate é quase que uma derrota. E ainda complementando minha análise sobre o Inter na escolha do Sacha, também é em conhecendo o Celso Roth a vocação de marcação de saída de bola que faz o Sacha. Mas se empatar todas, Meneghete, ganhar uma não cai. Mas não tem feito. Vem aí o horário eleitoral daqui a pouquinho. A gente fala mais de Grêmio, mais do esquema tático do Roth e também do pacotão do Internacional. Já voltamos com os donos da bola aqui na Band. Estamos de volta com os donos da bola aqui na Band. Temos essa interrupção, horário eleitoral, é legislação e nos cabe cumprir. Ô JB, vamos falar do pacotão do Inter. Vamos começar com o Marquinhos. Que negócio é esse que o Internacional está fazendo com o seu meio atacante? Pacotão de saídas, Meneghete. O São Paulo tem interesse no Marquinhos. É um clube que está observando esse atacante que está sendo pouquíssimo aproveitado pelo Inter. Tem só 4 partidas no Brasileirão, ou seja, ainda pode jogar pelo São Paulo. A direção colorada garante que o negócio não está feito, mas os paulistas têm interesse. O jogador é do Inter? Sim, é do Inter. Ele veio em definitivo na troca pelo Fabrício, lateral esquerdo. Só uma frase. O Marquinhos indo para o São Paulo é a mesma coisa que o Eduardo vir para o Inter. Se chama desespero. Tá, mas desespero de quem? Do São Paulo? São Paulo está com medo de cair também. Mas o São Paulo já queria esse jogador há um bom tempo. Quando o Inter contratou, o São Paulo já tinha interesse nele. Mas, João, o Inter tem que ser ressarcido, é isso, né? A questão é a seguinte, existiu até a possibilidade do Daniel, que é um jogador da base do São Paulo, vir na troca pelo Marquinhos. Isso chegou a ser ventilada, esta possibilidade, mas em princípio ele iria por empréstimo até o final do ano. Se for por empréstimo, é apenas o pagamento do salário, que dá quase R$200 mil. Foi uma contratação equivocada essa do Internacional, né, Davi? Marquinhos, né? Mais uma. Não veio pra nada, né? O Daniel, esse do São Paulo, deve ser aquele Júnior do River que ia vir pro Internacional também, porque o Internacional gosta de pegar Júnior de... E eu vejo o River Plate jogando ontem, o D'Alessandro sobrando em campo durante 70 minutos, sendo campeão da Recopa Sul-Americana, e eu pergunto, cadê o jogador que o Inter teria, entre aspas, prioridade
para contratar do River Plate, jogador de primeiro nível. Não, cadê? Nunca foi exercida essa prioridade. É muito cachorro. E eu falei isso na época, o que é prioridade? Quando o presidente Pífero foi tentar justificar o injustificável, que era o empréstimo do Alessandro, por um valor, para mim, que é irrisório, de 100 mil por mês, para o capitão e principal referência técnica do time. Ah, baixou a folha. Tá bem, esse é o ganho, mas não usa o jogador, baixou a folha. Como é que é conseguir baixar a folha se vai usar o jogador? Não tem como. O engraçado é o seguinte, tu baixa a folha com quem está jogando, mas tem um jogador que não é utilizado e que o salário é o mais alto do grupo. Mas acho que a troca seria essa, né? E o segundo mais alto vai para o banco de reservas. Mas acho que o pensamento da direção era esse, né? Com a saída do Dali, que o Anderson tomasse pé dessa situação, não vai conseguir. Aliás, essa saída do D'Alessandro, eu insisto, essa história está muito mal contada. Ele não se dava com os dirigentes. Muito mal contada. A apresentação do D'Alessandro no River Plate... Olha, a cara do D'Alessandro, vê que ele, embora ele conhecesse o River, ele não parece que ele não estava à vontade. O Paulinho vai colocar os gols da vitória do River Plate ontem, 2-1, o primeiro jogo foi empate, se não me engano foi 0-0, e aí está o River Plate fazendo 2-1 no Santa Fé e comemorando o bicampeonato da Recopa Sul-Americana. Essa bola é cruzada pelo D'Alessandro. Ele faz a jogada na linha de fundo lá e cruza, e alguém encosta pro Alário fazer o segundo tem de gol. gente chorando em casa nessa hora, Meneghetti não faz ideia. O D'Alessandro Internacional hoje, eu acho que o Inter não estaria numa situação tão ruim. Não, mas ele não jogaria. O presidente Fernando Carvalho disse aqui que alguns ciclos se encerram, né? E o D'Alessandro, pelo menos em relação à Internacional... Se surpreendeu a vocês a saída do D'Alessandro, a mim surpreendeu muito mais a leitura que o Inter fez após a saída do D'Alessandro de que não precisava um número 10. Claro, essa é a grande barbeiragem. Aí tem razão, essa é a grande barbeiragem. Na realidade, as duas carências aí são a falta de um articulador e a falta de uma liderança dentro desse time que não existe. Não existe. Hoje o capitão... O presidente Carvalho diz que não existe mais essa função? Para mim existe. Eu também acho. E aí o Santa Fé fez esse gol aí no final. E aí deu um certo bafo ali, não chegou a pressionar muito, mas o Galhardo recuou o time, tirou o D'Alessandro, botou um volante, deu uma retrancada ali, botou um ferrolho ali e segurou o 2-1. Diga lá, JB. Não, eu até fui alertado pelo Paulo Pires. Em entrevista à Fox Argentina, o D'Alessandro deu a seguinte declaração, mais ou menos traduzindo para um português. A decisão correta eu tomei em fevereiro, ou seja, tomei a decisão correta em fevereiro em vir para o River. Depois, na festa do título, na conquista da Recopa diante do Santa Fé, ele disse que acertou em sair do Inter e ir para o River Plate. Na verdade é o seguinte, ele foi sendo minado aos poucos, né? Ele foi perdendo força, ele foi meio que sendo escanteado de um processo aqui, outro ali, e aí foi se conduzindo até chegar o momento que o jogador perdesse a paciência e saísse. E esse aspecto aí, o trabalho foi muito bem feito para o jogador foi embora. O trem não leva só o Marquinhos, né, JB? Não, aliás, outros jogadores já embarcaram no trem. Eu falo, por exemplo, de PC Magalhães, que está indo para o Criciúma, alivia R$70 mil da folha salarial do clube. Bruno Baio também está indo para o time catarinense, Paulo Pelaipe ajudando o Internacional, diretor executivo recentemente contratado pelo Criciúma, Bruno Baio deixando o estádio Beira-Rio, claro, por empréstimo, e Mike, que o Inter fez uma força tremenda para renovar, ele pediu 100 mil, o Inter conseguiu baixar um pouquinho, o Mike está sendo emprestado para o Oeste disputar a segunda divisão. Detalhe só para contextualizar, é o mesmo técnico, o Fernando Diniz, o Oeste fez uma parceria com o Audax, ele está praticamente voltando para o mesmo clube que disputou o Paulista, apesar de renovar com o Inter, não teve chances aqui. Marquinhos, Bruno Baio, o PC e o Mike. Só uma coisa, pode ser o futuro ainda. O JB não vai me aplicar que o Criciúma vai pagar o salário de 70 mil reais do PC. Ô, JB, não me derruba, aí não me derruba. A folha de pagamento do Criciúma não é isso, né, JB? Me derruba. Fui eu que dei essa notícia na Rádio Bandeirantes e o Internacional vai subsidiar um pedaço do salário porque o Criciúma não paga 70 mil para ninguém. Pelaipe está lá no Criciúma? Tá lá. Pelaipe ajuda. Pelaipe a gente sabe que está bem. Pelaipe tá com dinheiro. Meu amigo Pelaipe tá com dinheiro. Pelo que joga o Magalhães, o Internacional contribui com 69 mil e o Criciúma com R$1.000. Não, é brincadeira. Aliás, concordo. Isso aí não é um trem. Isso aí é fazer um contrato, vem cá. Isso aí não é um trem, isso aí é a locomotiva do terror. Você sabe o quanto eu não gosto de entrar, o Daniel Reck me acompanha mais seguidamente aqui na questão do salário do jogador, eu não entro muito nessa. Também eu acho que o cara fez um acordo agora. Esse eu tenho que entrar. Para pagar o dirigente, pagar 70 mil. Para um lateral que ele nunca viu jogar, que ele não sabe nada, e que aqui entre nós, eu acho que o PC, com todo o respeito que ele merece, ele seria reserva em praticamente todos os times aqui da Série A do Campeonato Gaúcho. Todos, praticamente todos.
Que eu saiba, ele seria, do que eu vi do Campeonato Gaúcho, ele seria reserva em praticamente todos. Aí o Internacional contrata e paga 70 conto por mês. Para jogar o Fabinho. E aí diz que a política do Internacional é de saneamento financeiro. Isso pode ser brincadeira. Isso é brincadeira. Bem, pior que o PC, só o meu lateral direito, que passou pela Europa por 2 clubes sem estrear e veio para o meu tricolor aqui. Tivemos que tirar no intervalo na partida passada. Mas aí o Rui Costa não quer saber. Desses 4 jogadores do Internacional, eu ficaria com o Mike. O Internacional fez um esforço hercúleo para trazer o Mike de volta. É um jogador que, guardadas as devidas proporções, tem uma característica muito parecida com o Nilmar. Na sua velocidade, no seu toque de bola, eu ficaria com esse menino aqui. Mas ele vai ser emprestado, ele vai voltar para o Inter, ele prorrogou o contrato dele, mas por mais 2 anos. Acho que poderia ficar. O Roger diz assim, o Wallace Oliveira e tal, lembrou do Wallace Oliveira? Eu lembrei que mas outro dia o Rui Costa estava perguntando quanto vale o Jeromel, e eu pergunto, e o resto? E o resto, aquele caminhão de gente que veio para cá e não jogou? Meu Deus do céu. Não, mas o Jeromel Como eu sou da chapa Grêmio Mais, que é pacificadora, que está querendo a união do Grêmio, eu não vou comentar. Vou deixar esse comentário para depois. Só estou aproveitando para trazer o convite aqui para vocês, não posso perder a oportunidade. Então, hoje é o lançamento da chapa... A campanha lança hoje? Lança hoje a chapa Mais Grêmio. Vocês são oposição. Nós somos oposição, mas uma oposição não sistemática, uma oposição que quer a aglutinação do Grêmio, são essas as diretrizes, compostas por cinco grupos. O Grêmio Independente, né? Os Sócios Livres... Grêmio Vencedor. O Grêmio Vencedor, que trouxe o Renato Moreira para nós aqui, o Nação e também o Grêmio Novo. Então, são 5 grupos... Renato Moreira é o candidato? Não sei. Não, tu pensou um nome, trouxe o Renato Moreira. Porque ele trouxe o Grêmio Vencedor. É a estrela do Grêmio Vencedor, que está nessa composição, um trabalho extraordinário na frente do Departamento de Futebol do Grêmio. Eu considero ele uma estrela, sim. Não tem, eu acho que o candidato é o Ruschel. Não tem a mínima diferença. Mas é importante. O lançamento é hoje, não posso perder o mote, então, Grêmio Mais. Hoje, na Avenida Carlos Gomes, 222, lá no auditório, o lançamento da chapa, todas as diretrizes. Então, não vou me antecipar, só noticiar e convidar todos vocês. Quer dizer que eu estou convidado também, então? Lógico. Pô, legal, esse movimento é um movimento aberto, né? É um movimento franqueado. O movimento é mais? Falando em movimento aberto, eu quero fazer uma propaganda rápida aqui também. No dia 1º/9, o I9 Inter, no auditório da Federação Gaúcha de Futebol, faz uma palestra sobre profissionalização das categorias de base ao futebol profissional, com Jorge Andrade e Maurício Andrade. Muito bem, é a sequência do horário eleitoral, né? Temos o horário eleitoral e o horário eleitoral gratuito. Desculpa a brincadeira, mas é que essa estava picando, entendeu? Mas nós temos que aproveitar a audiência do programa, né? Seguiu o horário eleitoral. Quero te dizer que tu me derrubou. Estava pronto para dizer. E tu viu o que é o marketing perfeito do Luciano Davi? Sabe quando é que é o encontro do I9? 1º/9. I9. Ah, muito bom. Mas é claro. Diga, JB. Paulinho estava me buzinando aqui nos ouvidos que eu tenho que te chamar. Não, pois é, Meneghetti. Até para pegar o gancho do REC, que citou o Rui Costa falando sobre Pedro Jeromel. Ontem, Rui Costa esteve nos estúdios da Rádio Bandeirantes com José Aldo Pinheiro e falou sobre diversos assuntos, aliás, 1 hora conversando com o Zé Aldo. E entre eles comentou sobre Pedro Jeromel. Diz que descobriu Pedro Jeromel em uma revista. Ele assina uma revista que trata sobre futebol europeu, aliás, vários conteúdos do futebol europeu. Nesta revista, leu sobre Pedro Jeromel, começou a seguir os passos do jogador, que ele esteve em Porto Alegre 1 ano antes da contratação ser anunciada, almoçou com os dirigentes do clube e eles ali já tinham fechado a contratação do Pedro Jeromel nesse almoço. Ele voltou para a Europa, cumpriu mais uma parte do seu contrato e apenas 1 ano depois foi liberado, mas ele, como era desconhecido, ninguém ficou sabendo, eles almoçaram com este jogador. Um outro detalhe interessante é que ele contou que num dos primeiros treinos no Olímpico do Pedro Jeromel, ele ouviu de pessoas, imagino que do Grêmio, das pessoas que estavam cercando ele, que aquele não era um jogador para vestir a camisa do Grêmio, que não era jogador de futebol, e hoje está aí Pedro Jeromel. O Rui, para não dizer que ele só falou das boas, ele também falou das perdidas. Claro, a entrevista foi ao ar na Rádio Bandeirantes 1 hora, mas esse é o principal destaque, Meneghetti. Muito bem, é legal esse bastidor aí, a gente fica às vezes curioso para saber como é que se chega num nome, ainda mais jogador que era desconhecido para nós aqui do Brasil, embora
embora fosse um brasileiro, mas saiu muito cedo, mas é legal esse bastidor. O REC está pagando churrasco para todo mundo nesse final de semana lá no Parque de Exposições Assis Brasil, a Expo Inter Esteio. É ou não é, REC? Esta é uma época boa para se fazer bons churrascos, mas a carne é fundamental, né? Então é Expo Inter, vem aí a Semana Farroupilha, vem aí o encontro do Mais Grêmio, vem aí o encontro do I9 e a carne todo mundo já sabe o que é, né? O que você acha de preparar aquele churrasco? Surpreenda seus pais, familiares. A Carnes do Sul entrega a você cortes Prime Hereford, viu, Ruschel? Viu, Davi? Com garantia de origem, textura, maciez e extremo sabor. Eu disse extremo. O nome já diz tudo. Carnes do Sul, a verdadeira carne do Pampa. Ligue agora no 51 3041 0500 e receba na porta de sua casa. Ou acesse carnesdosul.com.br. E lembre-se, se o churrasco é bom, a carne é do Sul. Obrigado, REC. Já voltamos. Lembrando que amanhã tem o Bresolim com seu Band de Motores aqui na Band. Até já. Ontem no estádio Beira-Rio, aliás, praticamente vazio, né? O Internacional venceu o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Sub-20, jogo de ida 1-0, né? O gol de pênalti marcado pelo Léo Ortiz, que é filho do Ortiz, aquele grande jogador de futsal que jogou no Grêmio no futebol de campo também, né? Jogou praiano. Ortiz que treina os atacantes do Inter há muitos anos. O Ortiz, agora ele é um supervisor lá. O Ortiz, quando nós fechamos o futsal, eu trouxe ele para as categorias de base do Internacional para o projeto Aprimorar, que era esse mesmo projeto dos fundamentos. E eu já ouvi maldosamente alguém dizer que o filho dele entrou no time no carteiraço, mas pelo que eu vi do jogo, eu não vi todo o jogo, mas vi aí 50, 60 minutos, bom zagueiro, hein? É bom jogador. Bom zagueiro, hein? O Meneghetti, sabe o que é? Eu até comentei isso hoje no Osiris. O que diziam é que ele ia subir no carteiraço. É pior ainda. E outra, o guri não subiu de repente porque começou esse zum. E ele é bom zagueiro. Isso é o preço que se paga, às vezes. O Corinthians errou um pênalti também. Mas é o preço que se paga daí por ser filho de alguém famoso. Por isso que eu gosto do Bernardinho. O Bernardinho bancou o filho dele e acabou. Que, aliás, foi o melhor, junto com o Serginho, foi os melhores jogadores da seleção. O goleiro do Inter tem uma outra coisa que o Ortiz tinha, tanto na quadra como de diretor executivo do futsal na época, que é o espírito de liderança. Esse guri também tem. E outra, é uma família de caráter. Os dois são bons caráteres. O JB, informação você nos traz aí, JB. Bom, só o Kehler, goleiro do Inter, pegou o pênalti, você destacou aí, feito pelo Charles, volante colorado, que está de novo jogando na base. O Vavá tá dizendo, o Roth falando que a saída do Nico, o time melhorou, sim, claro, com a corda no pescoço, precisando empatar, tá sabendo legal o Roth. O Maurício, concordo completamente com o REC. William na direita, Sacha no banco e Nico Lopes de titular. Abraço, Meneghetti. E o Michel tá dizendo que é gremista, mas o Roth tá inventando. O Anderson joga mais na meia do que qualquer outro jogador. Obrigado, JB. Donos da Bola, edição de sábado, 6h50 amanhã com... Marcelo Medeiros estará aqui, ele que é um provável candidato à presidência do Internacional. Ex-vice-presidente do Inter e futuro... Ex-vice-presidente de futebol, inclusive, na gestão Luigi. Vice-eleito. E se diz que é o candidato, pelo menos do ponto de vista de repercussão na mídia, com mais possibilidades de fazer o enfrentamento com a situação. Luciano Davi parece que vai lançar mais um aí, né? Voltaremos segunda-feira, mas não esqueça, amanhã, 18h50, Donos da Bola, edição de sábado com o Luiz Carlos Reck. A todos vocês, um ótimo final de semana. Tchau!